Olá pessoas eternas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como identificar se existe demônios dentro da sua casa ou não. É um assunto um pouco mais espiritual, mas necessário para que você possa entender se, com base nas escrituras, dentro da sua residência pode existir alguma entidade espiritual e você não sabe. Então, para saber um pouco mais sobre o assunto, te convido a assistir o vídeo completo. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto que é de interesse principalmente para cristãos. É possível você ser cristão e ao mesmo tempo existir demônios dentro da sua própria residência? É um assunto espiritual necessário para que você possa entender que existe um mundo espiritual e saber lidar com essa situação com base nas escrituras. Então no vídeo de hoje eu vou esclarecer esse assunto que aparentemente é pouco trabalhado, mas necessário para que você possa avançar espiritualmente dentro do seu lar em diversas áreas específicas. E também para que você possa entender determinados acontecimentos estranhos que podem estar acontecendo dentro da tua casa. E antes de dar continuidade ao vídeo, eu te peço apenas uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais notificações sobre esse assunto. Vamos ao vídeo. E aí, quando a gente fala sobre demônios, muita gente acha que eles são um conto da carochinha, que eles não existem, coisa parecida. Mas, em si, as escrituras respaldam que existem sim anjos caídos. Os demônios eles podem ser conceituados como sendo anjos caídos. E como sendo anjos caídos, eles estão situados nesse mundo. E a própria palavra de Deus, classifica os tipos de demônios como principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Mas enfim, não é o foco deste vídeo em específico trabalhar cada uma dessas hierarquias. Mas é interessante que você possa entender que dentro da sua própria residência pode sim existir demônios e existe um respaldo bíblico para que isso possa acontecer, mesmo você sendo cristão. Então a base fundamental que você tem que entender é qual é o alimento do diabo. Sim, ele possui um alimento. Eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente deixa alimento disponível, pode atrair determinados insetos, pode atrair baratas, por exemplo, que estão sempre à procura de restos alimentares disponíveis numa residência. Então, com base nisso, num exemplo natural, você pode entender que a disponibilidade de alimento atrai determinado ser vivo. No reino espiritual não é diferente. No vídeo de hoje eu quero que você entenda que o diabo tem sim um alimento dele e que é basicamente um alimento que Deus cita em Gênesis. É um alimento que ele se nutre até os dias atuais. Quando nós voltamos às origens, a Bíblia fala que quando o homem pecou, Deus dá sentenças para o ser humano, mas também dá sentença para a antiga serpente, ou como ela também é conhecida como o diabo. Uma das sentenças que foi dada ao diabo foi justamente a serpente se rastejar e ao mesmo tempo comer o pó da terra. Mas uma coisa que a maioria das pessoas passam despercebida é o seguinte: que o homem ele foi criado do pó da terra, e como sentença, após o pecado e a entrada da morte espiritual, o homem iria morrer fisicamente. E a sentença que foi dada por Deus em relação ao ser humano devido a esse ato foi que do pó que ele veio, ao pó ele voltaria. Então, em outras palavras, o alimento do diabo é a carne, ou seja, o alimento satânico, o alimento desses espíritos é justamente o pecado que está contido na carne humana, ou seja, o pecado que está contido na natureza caída. Com base nas escrituras em Gênesis, essa natureza ela se encontra até hoje no corpo físico. Jesus, por exemplo, ele veio solucionar um problema espiritual. Ele veio libertar os homens na dimensão espiritual. Mas o corpo não, o corpo ainda perece. E a única situação que o corpo não vai mais perecer, que vai ser mais destruído, é numa situação que a gente chama de arrebatamento. No arrebatamento, o corpo vai ser transformado. Então esse é um assunto para outro vídeo. Mas o que interessa aqui é que você entenda que, com base nessa informação, toda vez que existe pecado dentro de uma casa, toda vez que existe um erro, e você começa a alimentar a sua carne, você automaticamente está andando nas obras da carne, segundo a palavra de Deus, e você está alimentando o diabo diretamente e indiretamente. Indiretamente porque muitas vezes você não percebe. E diretamente porque muitas vezes você percebe e você continua naquelas práticas indevidas.
Em relação às obras da carne, as escrituras sagradas, elas afirmam que são as seguintes. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, nessa situação, você vê um exemplo prático de quais são as obras da carne que são enumeradas pela palavra de Deus. E com base nessa enumeração, você agora pode perceber o que vem sendo praticado dentro da sua residência, dentro da sua casa. Um exemplo prático meu é que durante a minha caminhada inicial cristã, eu ainda assistia filmes de sites adultos. E numa dessas situações, algo muito constrangedor aconteceu comigo. Automaticamente eu comecei a ouvir risadas em cima do PVC da minha casa. E a partir daquela experiência, eu comecei a perceber que o mundo espiritual ele é real e que você pode sim, inclusive, ouvir nesse mundo espiritual. Mas ainda nessa mesma situação, eu também comecei não somente a ouvir risadas, mas também batidas no forro da casa. E também, como consequência disso, ao longo do tempo, ao longo do passar dos dias, teve uma situação que foi sobrenatural. Toda a energia elétrica caiu, eu achava que só tinha sido um apagão, e na verdade eu acredito que tenha sido um apagão, mas associado a essa experiência, algo muito curioso aconteceu. Devido estar ainda nessas práticas antigas, mesmo sendo cristão, por isso que a gente tem que renovar a nossa mente com a palavra de Deus, mas mesmo com essas práticas antigas, eu continuei com elas e como consequência disso, dei legalidade para que o diabo pudesse fazer algumas intervenções espirituais dentro da minha casa. Então veja, uma das outras coisas foi que uma noite eu estava acessando esses tipos de materiais na internet e a energia caiu. E logo em seguida a essa situação, a porta do meu quarto começou a vibrar. Eu achava que tinha sido um trator que estava passando ou coisa parecida, mas era noite, não tinha nada na rua passando, então todo mundo já tinha se recolhido para dormir. Mas nessa situação a porta do meu quarto começou a vibrar e aí eu comecei a ficar um pouco mais assustado, foi a primeira vez que eu vi um negócio daquele. E quando a energia restabeleceu, automaticamente a porta ela parou de vibrar. E eu tive uma visão espiritual. A Bíblia respalda que você pode sim ter visões espirituais. E uma delas foi justamente uma nuvem escura do tamanho do meu punho, tamanho de um punho humano, descendo do ápice da porta até a base dela e se escondendo atrás do meu guarda-roupa. E naquele momento o Espírito Santo de Deus disse: olha, você deu liberdade para a invasão de espíritos na sua casa devido a este ato. E aí eu fiquei constrangido, fiquei envergonhado, mas ele disse: olha, se você pedir perdão agora e você mandar em nome de Jesus esse espírito se remover, se retirar da sua casa, assim será. E eu utilizei o nome de Jesus e foi basicamente isso que aconteceu. A mesma visão veio à tona e eu vi aquela nuvem escura saindo da minha casa, da minha residência. Por que eu estou contando essa questão? Porque eu quero que você entenda que mesmo você sendo cristão, existem situações sim que você pode dar legalidade para que espíritos possam entrar na sua casa. Eu dei esse exemplo, mas existem outros clássicos. Quem nunca viu, por exemplo, a briga de um casal e quando você entra no ambiente, você percebe que existe um peso diferente naquele ambiente, porque palavras negativas foram proclamadas ali. Outra obra da carne que foi nesse contexto, que estava alimentando espíritos, era a ira, o egoísmo. Então, todos esses tipos de obras da carne, quando elas estão disponíveis, você está alimentando os espíritos demoníacos, você está alimentando o diabo. Então, veja, essa é uma das formas pelo qual o diabo pode sim entrar na residência de uma pessoa, mesmo ela sendo cristã. Porque o que foi redimido foi o seu espírito, mas a sua carne, ela ainda não foi glorificada. A sua carne, ela ainda tem uma voz que se você não colocar... Olha, o apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o sujeito à escravidão. Então uma das formas de você fazer isso é orando em línguas. É um tipo de oração que eu ainda não comentei aqui no canal, mas que é essencial para que você possa mortificar a sua antiga natureza, a natureza carnal em si. Então,
Com base no vídeo de hoje, eu quero que você entenda que existem situações sim que você pode dar legalidade ao diabo para entrar na sua casa, mas existe agora essa forma que eu estou esclarecendo aqui nesse vídeo, trazendo luz sobre o assunto, para que você possa agora vigiar se você tem sido um cristão carnal, se você tem sido um cristão que tem dado brechas para que isso possa acontecer na sua residência. No meu caso foi de uma maneira muito sobrenatural, eu nunca tinha passado por uma experiência daquela. Já tinha ouvido falar sobre casos de outras pessoas que ouviam vozes, risadas, objetos sendo movimentados dentro de uma casa, coisas parecidas, e muitas vezes não compreendia, quando as pessoas vinham relatar esses casos, mas eu tive sim, já faz muito tempo isso, mas tive sim uma experiência dessa na minha caminhada cristã inicial, e à medida que eu fui amadurecendo, essas coisas foram saindo da minha vida. Então veja, nessa situação específica eu dei legalidade para esse acontecimento, mas a vontade de Deus é que você exerça o fruto do Espírito e que você não dê legalidade para que a sua carne fale e, portanto, você possa alimentar a antiga serpente, que desde o princípio se alimenta do pó, que é justamente o que vai acontecer quando você partir desse corpo, ele vai voltar ao pó. Então você não pode dar esse alimento para o inimigo enquanto você ainda estiver em vida, porque a vontade de Deus é você andar em santidade, é andar com base na obediência, no amor de Cristo e prosperar na sua vida pessoal e fazer com que outras pessoas também possam avançar. Então o vídeo de hoje foi muito reflexivo, inclusive a primeira vez que eu trago experiências espirituais para o canal, vou trazer outros exemplos para esclarecer, porque eu vejo que isso é muito válido. Cristianismo não é apenas você saber sobre a teoria, você saber sobre a palavra de Deus e tratá-la como sendo uma base de livro teórico, mas a palavra de Deus, ela diz que é viva e eficaz. Então quando ela diz isso é porque realmente você vai provar de coisas sobrenaturais enquanto você se envolve com ela. Então sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um like, compartilha com quem você ama, comenta aqui se você teve alguma experiência espiritual parecida com essa, ou algo mais surpreendente, porque com base a gente compartilha o nosso conhecimento uns com os outros, a gente começa a compreender alguns assuntos espirituais que são cruciais ao nosso desenvolvimento com o Senhor. Então, espero que você tenha gostado do vídeo e quero afirmar que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom.